Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém? Solta aí, feche seus olhos. Se ele pode. Cremos a Deus que a tua palavra, ela nunca tem nossas vidas, por isso estamos nesse ambiente, nesse lugar, ó Deus, para recebermos de Ti, que Tu possa agora, ó Deus, encontrar um canal livre, até cada coração, a cada um desses que nos assiste, a cada família, Pai, que às vezes está tão longe, mas, ó Pai, em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito, Pai, a Tua presença, e no seu atributo exclusivo, que é a onisciência, onipresença, Tu vai agora de encontro, Pai, nós cremos, a cada coração, onde quer que esteja, a cada família, trazendo paz, trazendo, ó Deus, entendimento, trazendo compreensão da sua palavra. Por isso nós nos assentamos aos seus pés, acalmamos o nosso coração de toda e qualquer correria, e nós pedimos a Ti, fala conosco, se revela, Senhor, as nossas vidas, Pai, trazendo transformação sobre o nosso interior. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto, ele é interessante, né? Esses versículos básicos nós estamos tomando hoje. Nós estamos trabalhando dentro da campanha nos dias de domingo, aonde nosso tema, pode ser, nossa série, né, é mais alto e mais longe. E hoje o tema principal é uma segunda parte de uma palavra que já foi falada aqui, que é quebrando barreiras, né, a parte 2. E é interessante porque, eu não sei se você conhece, aqui nós estamos na cidade de Brasília, no Distrito Federal, e talvez por esse exemplo, você já pode ter vivido de repente alguma coisa aí na sua casa, aí próximo de você, se você estiver longe, da mesma forma. Aqui existe, bem no centro, né, da capital, bem ali na esplanada onde nós falamos, né, onde tem os prédios, né, dos ministérios, um gramado muito grande. Existe um ponto ali que é definido aqui como torre de TV. E olha que interessante. Quando você vai se aproximando dela, ela vai tem um morrinho assim, você sobe, aí chega na base dela. Quando chega ali, você já olha, você já começa a ver, né, a esplanada, você começa a ver, né, vários locais, você começa a entender um pouco mais, né, da arquitetura de Brasília. Aí você pega ali o elevador e você sobe na torre de TV. O elevador vai até mais ou menos, acredito que até a metade, mais ou menos ali. Não lembro bem. Mas quando você sai do elevador e você, né, passa por uma plataforma, né, dentro dessa torre, você consegue enxergar Brasília do alto. E é interessante porque, né, dentro do que nós vamos estar, né, falando hoje, né, dentro desse contexto da nossa série de mais alto e mais longe, a definição é interessante, porque à medida que você vai subindo na torre, você começa a enxergar mais longe. Então ali ao pé da torre você olha, você só vê ali o ministério, o gramado, alguns prédios assim, né, que dão para você ver. Agora quando você sobe e ela vai, ela passa, ela fica acima dos prédios, você consegue enxergar lá o horizonte.
Você consegue enxergar lá outra cidade. Você consegue enxergar lá do outro lado. Você consegue enxergar uma outra torre lá, chamada Torre Digital, lá longe. É interessante. Assim, à medida que você vai, né, conhecendo a Deus, à medida que você vai, né, se aprimorando, Deus vai te colocando sobre as dificuldades. Deus vai te colocando, né, como vencedor acima de todos os obstáculos que muitas das vezes se levantam contra você. Então é muito próprio essa série onde nós falamos, se você for mais alto, você vai mais longe. Não é simplesmente, né, esse exemplo que eu falei da torre para você entender a definição. Mas não é você ficar, né, numa altura e viver lá em cima. Não. É você entender que à medida que você vai se entregando a Deus, Deus vai te elevando. Deus vai tirando você das suas dificuldades, das suas crises, das lutas que você vive, e Ele vai te exaltando, Ele vai te colocando acima do seu problema, acima, e você olha para o seu problema e fala assim: problema, crise, dificuldade, eu estou acima de você. O próprio Senhor Jesus, ao falar, né, que pisaria a cabeça da serpente, a palavra de Deus nos ensinando, né, que Jesus ascendeu aos céus. Então, ou seja, buscar a Deus, ir mais alto e ir mais longe, é você entender que Deus quer te tirar do nível aonde você vive hoje, das suas dificuldades, das suas crises, e Deus vai te levar aos altos montes. Você acredita nisso? Vou falar de novo, o amém pode ficar melhor. Deus vai te levar aos altos montes. Deus vai te levar ao lugar que Ele tem para a sua vida, a bênção que Ele tem sobre a sua família, ao sucesso que Ele tem para você, a cura que Ele tem para você, a libertação que Ele tem para você. Tome posse disso. Se permita, deixe que Ele leve a lugares mais altos. E nesse texto aqui, Jesus ele está se revelando. Jesus está fazendo algumas indagações ali. E ele pergunta assim, né? Quem é o Senhor para que eu nele creia? Jesus respondeu: já o tens visto, e é o que fala contigo. Observa que nesse diálogo aqui, Deus, Jesus, estava se apresentando a um homem, a uma pessoa. E essa pessoa não sabia exatamente qual o poder que Jesus tinha. Ele não sabia exatamente o que Deus poderia fazer por ele através de Jesus. Observa só. Existe algo, né? Hoje, como sempre houve, existe podemos dizer assim, uma coisa chamada cegueira espiritual. A cegueira espiritual impede o homem ter sabedoria que ele precisa para alcançar os lugares altos que Deus tem para ele. A cegueira espiritual é o que impede as pessoas em romperem na sua vida, seja no seu casamento, na sua família, na sua vida profissional. Se Deus falou para você que você é mais que vencedor, você se sente como? Você se porta como? Você responde às dificuldades como? Eu quero te fazer uma pergunta. O que os teus olhos têm visto? Nesse texto que nós lemos, a presença do próprio Senhor Jesus estava ali ao lado, trazendo cura, ele falando com aquele que foi curado, ainda assim a pessoa não o reconhecia. Há outro episódio, né, apenas para reforçar, né, esse entendimento, há um outro momento em que os apóstolos, em que 2 dos seus discípulos, após Jesus morrer, estavam no caminho de Emaús, e ao caminhar por ali, eles vinham falando, né, sobre né, o que Jesus tinha prometido e que nada aconteceu.
De repente aparece um terceiro homem andando com eles. Era a presença de Jesus, era Jesus ali. E eles caminhando com Jesus, eles não reconheciam quem era aquela pessoa. E se você for contextualizar e for a fundo um pouco na teologia sobre isso, você vai ver que ali naquele momento, Jesus não estava... O que acontecia era que aqueles dois discípulos ali estavam, entre aspas, cegos espiritualmente. Estavam olhando muito mais as circunstâncias, olhando muito mais as crises, olhando muito mais as dificuldades do que a presença de Deus, do que a presença de Jesus do seu lado. Sabe de uma coisa? Muitas pessoas vivem a vida assim. Olham as dificuldades, olham as crises, olham as circunstâncias e esquecem que quem está ao seu lado se chama Jesus Cristo. E para você que é convertido, ele já vive dentro de você. E às vezes você vive, né, aquele entendimento em você assim, não, é muito difícil, né, e começa a criar N justificativas. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus que habita em você, Jesus que habita em você, pode todas as coisas. Ele pode realizar o impossível? Sim ou não? Pode? Sim ou não? Se ele vive dentro de você, então é possível? Sim. Pode acontecer? Sim. Porque Jesus vive dentro de você. O que os teus olhos têm visto? Será que os teus olhos conseguem compreender a grandiosidade do Deus que você serve? Ou seus olhos têm enxergado as dificuldades, as crises, os problemas? A cegueira espiritual, ela impede as pessoas de verem a glória de Deus. Impede as pessoas de verem o manifestar de Deus. Você observa bem, você gosta da Bíblia. Há um outro texto, onde estava ali um profeta e o seu discípulo dentro de uma casa. E o exército inimigo cercou toda aquela casa. E aquele servo daquele profeta foi até a porta, foi até a janela, olhou, e ele viu todo o exército inimigo cercando, pronto para atacá-los. Voltou, foi até lá dentro, chamou o profeta, acordou. Profeta, ó, vamos morrer. Estamos cercados. O profeta vira para ele, ora por ele e explica para ele, olha, muito mais é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão neles. Ou seja, mais forte e maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Ele orou, a cegueira espiritual daquele jovem caiu, ele falou assim, agora vai lá e olha de novo. Quando ele foi lá e ele olhou, o que ele viu? Você lembra essa passagem? Sabe o que ele viu? Muito mais anjos guardando a vida dele do que a quantidade de inimigo que existia para atacá-lo. Então, às vezes, é necessário que você ore, você peça, Deus, tira a minha cegueira, me faz enxergar a sua glória, me faz enxergar o que o Senhor tem para mim, me faz enxergar o que o Senhor tem para minha família, me faz enxergar o que o Senhor tem para minha célula, me faz enxergar o que o Senhor tem para minha vida profissional. Tira as barreiras, tira tudo aquilo que está me impedindo de enxergar o que o Senhor tem para mim. Dois grandes obstáculos que são impeditivos para que você enxergue. Anota aí se você quiser. Dois grandes obstáculos que são impeditivos para que você enxergue. Primeiro obstáculo, está aqui, ó. Abre aí, irmão. 2 Coríntios 10, 12. 2 Coríntios 10, 12. Veja bem o que diz esse texto. 2 Coríntios 10, 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmo,
e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Olha que interessante esse texto, né? 2 Coríntios 10, 12. Vou pegar essa primeira parte aqui. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Sabe qual é o primeiro grande obstáculo para que você enxergue a glória de Deus na sua vida? Sabe qual é o primeiro grande obstáculo para que você permita que Deus habite dentro de você? Sabe qual é o primeiro grande obstáculo, que é um fator impeditivo para que você enxergue o propósito de Deus na sua vida? Para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida? Sabe o que é? Comparação. Está aqui no texto. Nós vivemos uma vida de comparação, né? A gente diz assim, não, pastor, mas eu não sou meio assim não e tal. Escaneia a sua vida. Analisa. Veja como é que você se compara aos outros. E para aqueles que gostam muito de rede social, se compara às pessoas na rede social. Se compara, né, desde familiares, desde irmãos com irmãs, né, dentro das vezes da própria casa, desde pessoas em um ambiente acadêmico, no ambiente profissional. Nós somos pessoas que utilizamos muito disso. Somos comparativos. Começamos a olhar e ver as pessoas e muitas das vezes cobiçar até mesmo aquilo que ela tem. E dizer, fulano pode, Bertano pode, por que eu não posso? Existem pessoas que se exaltam por tudo, como diz o texto, né? Sempre são bons em tudo, sempre são os melhores, querendo que você passe a olhar para elas e até falar, nossa, ele é bom ou ela é boa demais naquilo que ela faz. Tentam trazer, muitas das vezes, para dentro de nós um sentimento de incapacidade e inferioridade. Isso é em relação aos outros para contigo. Além de nós sermos pessoas que comparamos muito, né? O que nós temos, o que nós somos, o que nós fazemos com outras pessoas, né? Dentro da família, dentro do trabalho, dentro do dia a dia, dentro da igreja. Mas há um momento em que nós somos as pessoas que estamos sendo observados, pessoas estão comparando a vida delas à nossa. E nós começamos a julgar entre A e B, começamos a observar, olha que interessante que diz aqui, né? Entenda algo, o mesmo esforço e a mesma energia que você despende, muitas vezes se comparando com outras pessoas, é a energia que você poderia levar, né, ao mais alto nível do seu entendimento, do que você busca. Então, o nosso grande maior desafio é vivermos uma vida e entendermos que o diabo, como diz aqui, o diabo usa muito essa arma chamada comparação. Ele sabe quando você se compara com outros, quando você perde tempo, quando você desprende energia e muitas das vezes não alcança os sonhos que Deus tem para você. Então, cuidado, o inimigo, ele usa muito isso. E você vai ver dentro da Bíblia N personagens, irmãos gêmeos, né? Você vai ver ali o próprio Saul, você vai ver ali em dados momentos o próprio Davi, você vai ver em dados momentos até o próprio Jonas, entre outros e outros e outros, até mesmo na época de Jesus, como falou ali em cima, os fariseus, tudo se comparando e querendo um ser melhor que o outro. Cuidado com isso. Cuidado com o ambiente competitivo da sua vida profissional. Cuidado com o ambiente competitivo dentro da sua casa, dentro do seu lar, da atenção dos seus filhos. Cuidado com esse ambiente competitivo, porque esse ambiente competitivo, muitas das vezes, é montado em cima de comparações. E se você não estiver muito atento a isso, você acaba não desenvolvendo, não alcançando aquilo que Deus tem para você. Porque você está se comparando com outros. Não se compare com os outros. Sabe por quê? Sabe por que você não deve se comparar com os outros? Porque você é único. Amém? Você é único.
Você é exclusivo. Deus não fez ninguém igual a você. Marido e mulher, os dois aqui, você é único e ela, né? Homem, você é único, mulher, você é única. Filho, você é único. Neto, você é único. Tio, pai, avô, seja lá quem for, você é único. Mas muitas das vezes nós fazemos aquelas comparações, né? Até mesmo entre filhos, né? Fala assim, eu vou ter cuidado ao fazer comparações. Segundo e último grande obstáculo, o medo do fracasso. Muitos deixam de startar situações na sua vida porque tem medo de errar, medo de fracassar. Você já teve algum medo de fracassar em alguma coisa? Você já teve medo de começar alguma coisa e não dar conta de fazer? Muitos já estão tão, podemos dizer assim, contaminados pelo fracasso, que não iniciam mais nada na sua vida. Sabe por que não iniciam? Porque ela já olha o fracasso. Ela já olha lá no final, né, ou ele, e já pensa assim, eu vou fracassar, então nem vou começar. Por quê? Eu não quero passar a vergonha do fracasso, então eu nem começo. Então nem vou dar o start. Isso é mais comum do que você pensa, né? É muito mais comum do que você pensa. Deixa eu te dar um exemplo mais claro possível. Não sei se estou falando com alguém aqui ou com alguém em casa. Nem está no script aqui, mas eu quero falar para você. Muitos não tiram carteira de motorista. Sabe por quê? Tem medo da prova. Porque vai ser cobrado na prova. Porque já pensam assim, eu vou fracassar, então não vou nem começar. Muitos não fazem concurso público, sabe por quê? Porque já pensa assim, não vou dar conta, porque não, é muito candidato, não vou nem começar. Você entendeu? Muitos pensam assim, eu vou até para uma academia, vou começar a fazer e tal, não, mas vai dar 2 meses, 3 meses, eu vou, né? É igual eu vi hoje um bannerzinho engraçado, né, de uma pessoa que foi na academia, né? E ela colocou assim, gente, hoje foi meu primeiro dia na academia. Saí de lá esgotado. Esgotado. Aí, bom, natural, né? Primeiro dia de academia, você sai de lá realmente moído, né? Mas ela botou assim, ó, na semana que vem eu vou lá para fazer minha matrícula. Falei, ué? Ela só foi lá ver. Só dela ver as pessoas ali fazendo, né? Não sei o quê, puxa, vai, sobe, desce. Ela já ficou exausta. Ela já achou assim, ó. Não vou dar conta, não. Né? É o tal da questão psicossomática, né? Ela já começa não vou conseguir e tal. Isso é mais comum do que a gente pensa. Isso te impede de se alcançar o sucesso na sua vida. Fala assim, eu não vou assim. Salmo 34, 19 fala assim, muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor o livra. Fala assim, vai doer. Pode falar, sem medo, fala assim, vai doer, mas vou perseverar. Você entendeu? Não tenha medo. O Senhor Deus te livra, não tenha medo de fracassar. Entenda algo, pessoas que têm medo de fracassar nunca decidem, nunca vão seguir diante com medo, de muitas vezes serem rejeitados, não vão prosseguir, vão ficar com medo, vão se sentir rejeitados, por causa do medo do fracasso. Por isso ela não começa nada novo. Vive uma vida baseado no que não é novo. Não busca algo novo. Não busca um conhecimento novo, não busca um posicionamento novo. E Deus está falando com você. Por quê? Porque muitas das vezes tem aquele sentimento de que vai fracassar. Isso em todas as áreas. Chegou um momento na vida de Josué, você conhece a história de Josué? Chegou um momento na vida de Josué, né, que foi aquele que rendeu Moisés, né? Foi sucessor de Moisés, que ele estava se sentindo assim um pouco desencorajado diante das dificuldades
que ele teria que alcançar, que ele teria que conquistar. Ele tinha que atravessar o povo do Jordão. Quando atravessou o Jordão, chegou lá do outro lado com o povo, a expectativa era, essa terra é nossa, né? Mas a primeira coisa que ele encontrou, o que foi? Uma cidade super fortificada, chamada Jericó. E essa era a primeira cidade que eles teriam que conquistar. Muitos nem queriam atravessar o Rio Jordão, né? Se você for ler a Bíblia, muitos queriam ficar lá do outro lado. Não, a gente vai atravessar o Jordão, vai dar trabalho, vamos ter que guerrear contra os gigantes, né? Contra isso, contra aquilo. Não, vamos ficar por aqui. E se for parar para pensar, muito antes disso, já houve uma geração que lá em Moisés fez a mesma coisa. Não, melhor a gente voltar para o Egito, não, melhor pegar o caminho de volta. Se o Mar Vermelho tivesse ficado aberto, sabe o que tinha acontecido? Um monte de israelita tinha voltado para o Egito. Ainda bem que fechou. Fala assim, eu vou perseverar. Eu não vou ter medo. Pessoas temem o fracasso porque lutam por algo a vida toda. Mas quando ela conquista, perde rápido. Por quê? É o medo do fracasso, é o medo de errar. Permita que Deus construa algo na sua vida que não seja passageiro. Permita que Deus construa algo na sua vida que vai durar eternamente. Amém? Não viva de migalhas. Deus quer te conduzir, Deus quer te levar a você romper, a você vencer tudo aquilo que quer te fracassar. Então repete comigo, comparação, com força, comparação e medo de fracassar. Esses são os dois obstáculos que impedem você de alcançar o que Deus tem para você. Que impede você de enxergar, né, corrigindo, de enxergar aquilo que Deus tem para você. Não se compare com os outros. Não viva limitado. Todos falhamos, erramos. Não tenha medo de fracassar. Concentre as suas energias no sucesso e Deus vai estar contigo. Concentre as suas energias naquilo que você sabe que você é. Se você é mais que vencedor, concentre sua energia nisso. Eu sou mais vencedor. Isso vai dar certo. Se der errado, pastor, não tem problema. Corrige e começa de novo. Salmo 37, 23 fala assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado. Repete comigo. Não ficará prostrado. Fale agora sozinho. Pois o Senhor o segura pela mão. Esse é o homem que não tem medo de fracassar. Por isso que Jesus, em muitos momentos, ao realizar os seus milagres, as pessoas queriam ir atrás dele. Ele ia lá, fazia um milagre, e as pessoas, nós queremos te seguir. Ele falou, vai para a sua família. Sabe por quê? Porque no seio da sua família, ele era o quê? Fale para mim. No seio da sua família, aquela pessoa ela era o quê? Um fracassado. Então agora você volta, vai lá para a sua família e ensine para ela, e mostre para ela o milagre que Deus pode fazer na sua vida. E assim deve ser com você, sem ter medo de fracassar. Então, eu não sei qual é a sua circunstância, eu não sei qual é a forma que você está vivendo. Uma coisa eu sei, Deus quer te tirar desse fracasso. Deus quer tirar você desse sofisma, desse paradigma na sua mente que prende você a comparações. Deus quer te levar a ser cada dia mais do que vencedor. Posso ouvir um amém? Então vamos ficar em pé. Feche seus olhos, você que pode. Você que quer. E repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Deus,
eu te entrego a minha vida nesse momento. Que em nome de Jesus eu possa não ficar nunca mais me comparando às outras pessoas, me refreando de caminhar, de conquistar, porque eu quero vencer toda e qualquer ilusão que queira me paralisar, que quer me fazer ser um fracassado. Eu te recebo hoje na minha vida, no meu interior, nos meus negócios, na minha saúde, na minha família, porque eu creio que eu sou mais que vencedor, para a honra e glória do teu nome. Amém.